Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. No vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre equidade e igualdade de gênero. Você sabe a diferença entre igualdade e equidade de gênero? Se não, fique aqui comigo que você vai descobrir hoje qual é essa diferença que as pessoas tanto falam, mas muita gente ainda confunde, mesmo quando está falando, né, sobre um mesmo tema. Então, assim, hoje as mulheres elas ultrapassam 50% da população brasileira, né? E mesmo assim o preconceito no trabalho ainda são enormes. A gente percebe isso no dia a dia. Por um outro lado, né, o cenário hoje conta com algumas empresas de grande porte que estão trabalhando, né, para eliminar esses padrões e aumentar a diversidade dentro do seu quadro de funcionários, né, ou seja, aumentar essa diversidade de gênero e etnia dentro das empresas. Mas mesmo assim, pessoal, o resultado ainda é lento, o efeito é a longo prazo. Não pense que de uma hora para outra, com uma política de uma única empresa, de algumas, que as coisas vão mudar assim. Não, ainda requer um certo tempo e as pessoas têm que entender essa questão. Então, assim, é a longo prazo as mudanças desejadas e tão sonhadas pela a sociedade como um todo. Então, assim, mas afinal, por que falar em equidade, né, ou equidade e não em igualdade? Assim, o significado das palavras, né, de equidade e igualdade, né, são diferentes, porém, muitas vezes são utilizados ali de formas similares, de formas similar no dia a dia das pessoas. Né? Isto é para falarmos assim de mulheres na liderança, o cenário das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, né? E até mesmo sobre a questão da etnia, né? Temos que entender os reais significados destas duas palavras, igualdade e equidade, tá? Então a gente vai entender isso durante o vídeo. Então assim, que a gente percebe que o feminismo usa o termo, né, equidade e não igualdade, né, pois possuem mensagens totalmente diferentes uma da outra, né, sendo que ambas têm o mesmo objetivo, né, e quando o feminismo diz buscar por equidade de gênero, eles estão falando de oportunidades iguais, independentemente do gênero. Não está buscando apenas para o sexo feminino, mas é independente do gênero quando se fala em equidade. Então, partindo desta premissa, deste pressuposto, né, de que todas são iguais, que as oportunidades são iguais para todos os mundos, são diferentes, né? Não é, são diferentes para homens e para as mulheres, assim como também para as mulheres, principalmente mulheres moradoras de periferia, negras, de classe baixa, logicamente, né? E também é por a questão de idade, há o preconceito quando se fala nessa questão de equidade, mesmo dentro do feminismo, que a gente percebe, ainda há essa diferença quando se trata das mulheres negras, das mulheres pobres, moradores de periferias, quando se trata da questão das mulheres já com uma certa idade, a qual, para muitas empresas, elas não têm nenhuma serventia no sentido de produção, né? Então, assim, a gente precisa entender essa questão. Então, assim, o discurso que a gente percebe na sociedade sobre a questão da igualdade é que parte da ideia de que devemos tratar todos iguais, né? Isso já diz a Constituição, que todos devemos tratar, né, os indivíduos de forma igual, né? Porém, não somos iguais. Eu sei disso, você sabe disso. Ou seja, a palavra acaba tendo assim um sentido de pluralidade, de diversidade. A igualdade ela persiste numa padronização, né? Numa homogeneização, como a gente percebe isso no dia a dia. Então, assim, o que não podemos mais permitir, né? Ou seja, é necessário ter essa diversidade, essa equidade, ou seja, e a valorização, né, e equiparação da mesma, ou seja, todos sendo tratados da mesma maneira, né? Não importa homem, mulher, idade, pobre, rico, preto, branco, né, mas que sejam tratados de forma equivalente e não com aquela disparidade, né, o homem em cima, a mulher mais embaixo, mas tem que ser ali, no mesmo nível, né, com o mesmo salário, com o mesmo tratamento de respeito e de direitos, né, isso que todo mundo quer, isso que a sociedade espera, né, não apenas das empresas, mas principalmente por parte dos órgãos governamentais, ou seja, das políticas voltado para a questão desta equidade, né, e não apenas falar na questão da igualdade, porque a questão da igualdade todo mundo já sabe que a Constituição é clara nessa questão. Somos todos iguais perante a lei,
né? Não importa o credo religioso, a sua origem, a sua cor, somos todos iguais. Porém, eu sei e você sabe que nós não somos tratados da mesma maneira. Se do contrário fosse, nós estaríamos falando aqui da questão da equidade. Então, assim, faz-se urgente, né, que esta a atitude, que esta inclusão, digamos assim, que tenha um olhar para a luta, né, desta equidade de gênero, né, e a questão também da etnia, de forma única, ou seja, de forma singular, e não desta pluralidade de diferenciação, quando eu falo dessa pluralidade, desse disparate, ou seja, desta desigualdade. Então é necessário que tenha, sim, esta equidade de gênero, tá ok? Então é isso. Quando se fala em igualdade, você acaba, né, somos todos iguais. Equidade, não. São todos tratados ali da mesma maneira, do mesmo nível, né, com o mesmo respeito, tá ok? É isso. Espero ter ajudado nesta diferenciação entre igualdade e equidade. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, inscreva-se embaixo e compartilhe o vídeo para que todos tenham acesso à informação. Política para quê, cara pálida? Trabalhando para um mundo menos canalha e menos desigual. É isso. Tchau, fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!